1. Clube italiano com mais tripletes na história. A Inter de Milão é o único clube italiano a conquistar a tríplice coroa, ou seja, vencer a Liga dos Campeões, o Campeonato Italiano e a Copa da Itália na mesma temporada. Esse feito ocorreu em 2009 e 2010, sob o comando de José Mourinho, quando a Inter dominou a Europa e o futebol italiano com um time recheado de craques como Diego Milito, Wesley Sneijder, Javier Zanetti e Samuel Eto'o. Nenhum outro time da Itália conseguiu repetir essa façanha. A Juventus, por exemplo, mesmo com sua longa hegemonia no cenário doméstico, nunca venceu a Champions e a Copa da Itália no mesmo ano. O Milan tem várias conquistas internacionais, mas nunca conseguiu conquistar todos os 3 títulos principais em uma única temporada. Esse triplete não foi um acaso, mas sim o auge de uma equipe que já vinha demonstrando sua superioridade ao longo dos anos. A Inter venceu 5 títulos consecutivos da Série A entre 2005 e 2010, consolidando-se como o maior time italiano daquele período. Essa marca histórica reforça a grandeza da Inter e mostra como ela é o clube que conseguiu alcançar o feito mais difícil entre todas as equipes italianas. 2. Clube mais regular da Itália. A Inter é o único clube italiano que nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Enquanto Juventus e Milan já tiveram que disputar a Série B, a Juve após o escândalo do Calciopoli em 2006 e o Milan nos anos 80 devido a uma crise esportiva, a Inter sempre manteve sua posição na elite do futebol italiano. Essa regularidade mostra que a Inter é um clube estável e competitivo ao longo das décadas. Mesmo em momentos difíceis, como nos anos 90 e no início dos anos 2000, quando sofreu com gestões problemáticas, o time sempre conseguiu se manter entre os grandes. Além disso, a Inter tem sido um dos times mais consistentes da Itália no cenário europeu. Nos últimos anos, o clube voltou a disputar finais importantes, como a Champions League de 2022 a 23, quando chegou à decisão contra o Manchester City. Isso reforça que a Inter continua sendo um dos clubes mais respeitados do futebol mundial. 3. Clube italiano com maior domínio recente. A Inter demonstrou, nos últimos anos, que voltou a ser a principal potência do futebol italiano. Desde 2020, o clube conquistou 2 títulos da Série A, 2020, 2021 e 2023, 2024, além de vários troféus da Copa da Itália e da Supercopa Italiana. Esse domínio recente mostra que a Inter soube se reconstruir após a era da Juventus e voltou a ser o clube mais forte da Itália. Enquanto Milan e Juventus passaram por crises financeiras e mudanças de gestão problemáticas, a Inter manteve um elenco forte e competitivo, sempre brigando por títulos. Além disso, a Inter tem sido o time italiano com melhor desempenho na Champions League nos últimos anos, chegando à final de 2023 e às fases eliminatórias com frequência. Esse protagonismo internacional é uma prova de que a Inter continua sendo um dos maiores times do país. 4. Clube com mais títulos nacionais e internacionais combinados. Quando somamos os títulos nacionais e internacionais, a Inter se destaca como um dos times mais vitoriosos da Itália. O clube tem 19 títulos da Série A, além de múltiplas Copas da Itália e Supercopas italianas. No cenário internacional, a Inter conquistou 3 Champions League, sendo a primeira em 1964, a segunda em 1965 e a terceira em 2010. Além disso, venceu 3 Copas da UEFA, 2 Copas Intercontinentais e um Mundial de Clubes da FIFA. Essa soma de conquistas faz da Inter um dos clubes mais vencedores do futebol italiano, rivalizando diretamente com Milan e Juventus. No entanto, ao contrário da Juve, que tem várias derrotas em finais internacionais, a Inter tem um histórico mais positivo quando chega a decisões importantes. 5. Rivalidade e superioridade sobre seus adversários. A Inter tem uma das rivalidades mais intensas da Itália, especialmente contra Milan e Juventus. O clássico contra o Milan, conhecido como Derby della Madonnina, é um dos maiores do mundo, e a Inter tem vantagem no confronto direto. Contra a Juventus, a Inter protagoniza o Derby d'Italia, um dos duelos mais tensos do futebol italiano. Mesmo com a Juve tendo mais títulos da Série A, a Inter foi a única equipe que conseguiu interromper o longo domínio da velha senhora nos anos 2010. Além disso, a Inter tem uma das torcidas mais apaixonadas da Itália. O San Siro, estádio que divide com Milan, é um dos templos do futebol mundial, e a torcida interista sempre faz grandes festas nos jogos importantes. A Inter de Milão tem argumentos sólidos para ser considerada o maior time do campeonato italiano. É o único clube italiano a conquistar a tríplice coroa, mostrando sua capacidade de dominar tanto no cenário nacional quanto internacional. Além disso, tem a maior regularidade da Itália, sendo o único clube que nunca foi rebaixado. Nos últimos anos, a Inter demonstrou que voltou a ser a principal potência do país, conquistando títulos importantes e se destacando na Champions League.
Quando somamos seus títulos nacionais e internacionais, fica evidente que o clube é um dos mais vencedores da Itália, com 3 Champions League e uma longa tradição de glórias. A Inter se destaca na rivalidade contra seus principais adversários, mostrando sua grandeza tanto contra o Milan quanto contra a Juventus. A paixão de sua torcida, a regularidade e a força de sua camisa fazem da Inter um dos maiores times do mundo e o maior clube da história do campeonato italiano. E você, também acha que a Inter é o maior time do campeonato italiano? Comente e inscreva-se.